Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pod Café Podcast especial Pergunte ao Profissional. Esse podcast tem sido muito legal, porque é muita informação, nós estamos sempre aqui com profissionais para tirar dúvidas. As perguntas que nós temos aqui todas foram enviadas por vocês, enviadas aí pelos internautas. Internauta é uma palavra legal, né? Os internautas, já até meio antiga essa palavra, né? Não sei nem se usa mais, tô meio velho. Enviada pelos internautas, a galera aí que nos segue. Vocês mandaram perguntas. Nós tivemos já aí um especial de Dia dos Namorados e um especial sobre o direito das mulheres. E hoje é um especial sobre direito trabalhista. Então, e hoje nós vamos estar num formato um pouquinho diferente, porque a Marina sempre, nos dois primeiros episódios, a Marina, que está aqui comigo, ela respondeu, né, as perguntas, juntamente com esqueci o nome da... como é o nome da cidade? Mariana, era a dupla sertaneja, Marina e Mariana. E hoje a Marina, então, ela vai estar perguntando, ajudando a fazer as perguntas. Hoje nós só temos uma advogada aqui respondendo. Então eu vou passar a palavra aqui para a Marina, que vai se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, vai apresentar a nossa convidada e já vai começar a fazer as perguntas. E hoje é o dia que eu vou saber a resposta da minha pergunta, que eu sempre quis. Eu fiz nos 2 podcasts, ela disse, não, isso aí tem que perguntar para alguém do direito do trabalho. É hoje. E aí, Marina, como é que está? Então, né, Maicon, muito prazer, é um prazer enorme estar aqui contigo de novo, né, estrelando aí o Pergunte ao Profissional. Hoje o assunto é direitos trabalhistas, né. Então, hoje pela primeira vez estou estreando o teu lado como hostess, né, porque pra quem não me conhece, né, eu me chamo Marina Halter, eu sou advogada civilista com ênfase em família, sucessões e contratos, o que é uma especialidade completamente oposta do que a gente vai falar hoje. Então, por isso, eu convidei a minha colega, Laura, né, pra falar e responder o que a gente teve de dúvidas que surgiram na caixinha de perguntas que estavam nos nossos Instagrams. Pra quem não sabe, a advocacia, ela é equivalente, digamos, a uma medicina, porque aqui a gente também trabalha com áreas de especialização e atuação. Claro que existe sempre os advogados generalistas, assim como os clínicos gerais, mas o ideal é sempre, depender do caso que a pessoa tá, é realmente procurar um especialista naquela área de atuação. Afinal, a gente não vai procurar... Se a gente tá com dor de garganta aguda, a gente não vai num ortopedista para nos tratar, né? A gente busca sempre realmente aquele profissional mais especializado para que a gente tenha um atendimento de excelência, né? Então, por mais que eu entenda um pouco do que a Laura vai trazer hoje aqui, né? Afinal, tem algumas questões correlatas. Por exemplo, partilha de FGTS em divórcio, etc., né? Partilha, né? Eu não sei tudo. Até porque, realmente, o direito material e processual do trabalho tem até uma justiça própria, né? O que é bem diferente da justiça comum, que é a que eu normalmente atuo. Então, eu vou passar a palavra agora para a Laura, porque eu sei que ela vai trazer várias respostas legais aí e informações pro nosso podcast. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada. Maicon. Obrigada, desculpa. Meu nome é Laura, eu sou advogada especialista em direito do trabalho e processo também. Eu já advogo há mais de 5 anos nessa área, desde sempre. E eu estou aqui para contribuir com vocês em relação às dúvidas também, que eu sei que surgiram bastante dúvidas em relação a esse tema. E eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade. Será muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos partir já para a primeira pergunta, que eu vejo até muitos empresários com dúvida e um pouco de picuinha, assim, com relação a isso. Por que o judiciário ainda é tendencioso, mesmo após a reforma trabalhista? Eu acredito que, com a reforma trabalhista, muita coisa... Surgiram, na verdade, muito alarme em relação à redução de direitos. A mídia, principalmente, ela divulgou a reforma trabalhista como uma redução de direitos, o que, no caso, não é. O
que aconteceu foi uma modernização da CLT, que era da década de 40, para os dias de hoje. Questões, especialmente em relação ao teletrabalho, home office, elas não tinham ainda uma regulamentação necessária na CLT e que precisava. Claro que existem algumas questões que foram um pouco controvertidas em relação ao acesso à gratuidade de justiça, a tarifação de um dano moral, que foi muito debatida, que o STF ele foi chamado a se manifestar e recentemente teve tanto a decisão da gratuidade de justiça quanto da tarifação do dano moral, dizendo em relação ao beneficiário da gratuidade de justiça que basta ele solicitar o benefício para ele ter esse direito, então ele não seria, no caso, ele não teria uma restrição de um acesso à justiça, ele poderia continuar pleiteando na justiça a sua insurgência, a questão que ele acha que ele foi desfavorecido na rescisão, muitas vezes, ou até durante o vínculo empregatício. Em relação ao dano moral, houve muita questão que foi trazida à pauta, que existiu uma tarifação em relação ao valor do salário, mas que isso já caiu, o STF ele declarou que esse artigo ele é inconstitucional. E eu acredito que o judiciário trabalhista hoje ele não é tendencioso, mas ele vem como um mecanismo para equilibrar as forças entre o trabalhador e a empresa. E, nesse sentido, ele impõe regras, especialmente em relação às provas no processo, em que se a empresa ela observa essas regras, ela guarda os documentos, ela fornece os documentos de forma correta, eu acredito que não tem muito com o que se preocupar. Mas os empresários, inclusive, eles estão mudando muito essa concepção de gestão em relação às empresas. Elas estão entendendo que é necessário se adequar à legislação trabalhista. E é mais nesse sentido, porque existem ônus da prova em relação também no processo civil, como a gente tem, que são da empresa, e existem ônus também que são do trabalhador. Então, não existe mais esse judiciário tendencioso. O trabalhador tem, sim, que provar muitos pedidos que ele está pleiteando atualmente na Justiça do Trabalho. E eu cito como exemplo o acúmulo de função. Quem tem que provar esse ônus é o empregado. E dano moral, muitas vezes, quem tem que provar que sofreu algum tipo de humilhação, discriminação, é o empregado. Sim, e as empresas hoje em dia elas estão se utilizando muito dessas auditorias internas trabalhistas para averiguar, né, essas questões, prevenir e tudo mais. Eu acredito que o Brasil ele está mudando um pouco a concepção e ele está sendo um país mais que ele está justamente se preocupando com essa parte preventiva e não só com a parte judicial, que eu brinco que é apagar incêndios. Então, a gente chama atualmente de compliance trabalhista, que é justamente a gente junta 3 pilares: a prevenção, a gestão e a transparência, que a gente sempre tenta implementar nas condutas, tanto com os colaboradores, a direção, para justamente tentar apaziguar, instituindo, por exemplo, canais de denúncia dentro das empresas. Não são todas que precisam, mas as maiores, no caso, não as pequenas e médias empresas. Procedimentos de código de ética, de conduta. E eu acredito também que quanto mais transparência tu tiver em um ambiente, maior é o teu diálogo e menor é os riscos, porque tu vai entender o porquê muitas vezes um colaborador ele está insatisfeito. Então é mais nesse sentido. Viu, pessoal? Prevenção é a chave do negócio. É o que eu sempre falo aqui, sempre trago. Na questão familiar, isso também, hein? É melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Isso aí. Se tratando de empresa, principalmente, porque é o ônus da empresa, muitas vezes, portar muitos documentos, como cartão de jornada, cartão ponto, que a gente chama, contra-cheque, a empresa precisa ter, FGTS, a empresa ela precisa ter os extratos desses depósitos, dos recolhimentos, Previdência Social também precisa ter o repasse de que foi feito de forma correta. Então, sim, a empresa ela também tem que ter esse cuidado e de guardar os documentos também. É importante falar que existe um prazo que eu sempre oriento a guardar esses documentos. Na Justiça do Trabalho, como que funciona a prescrição? A partir do momento que o meu contrato de trabalho encerrou, eu tenho 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. Se eu não ingressei nesse período, a ação prescreveu. Mas a partir do momento que eu ingressei com a ação trabalhista, dentro desse período de 2 anos, ele retroage 5. Então, são 5 anos de documentação que eu preciso ter e guardar para ficar tranquila em relação à eventual ação trabalhista.
Ah, legal. Sim. E me diz uma coisa, o teu trabalho, assim, eu quero saber se existe diferença ou se tu atua nas duas áreas. Tu atua mais defendendo ou advogando para a empresa ou para o funcionário? Existem advogados que são especialistas em trabalhar para empresas e existem advogados que são especialistas em trabalhar para quem é funcionário, para buscar o seu direito? Sim, existe. Até eu acredito que exista um certo pré-conceito em relação a escritórios que advogam tanto para reclamantes, como a gente chama, quanto reclamadas. Ah, tá. Isso, então existe bem dividido isso, assim. Não existe um impedimento. Sim. Pode advogar para ambos, mas na minha prática, na minha experiência, normalmente quem advoga para empresas, advoga somente para empresas. Tá. E quem advoga para os funcionários, advoga só para os funcionários. No teu caso, qual tua... Eu advogo para empresas. Para empresa. Ah, entendi. Eu presto consultoria empresarial e também eu participo dos processos entendi. Ah, legal. Show de bola, ficou bem claro aí, né? Mas não tem um impedimento legal. Sim, não tem impedimento. Se Exato. quiser defender os dois... Mas normalmente o que eu vejo na minha prática é que os advogados escolhem um lado. E segue. Então tá, então vamos para a nossa segunda pergunta, né? Isso aqui é interessante. Com quantos anos posso colocar meu sobrinho para trabalhar comigo? O trabalho infantil no Brasil atualmente ele é amplamente combatido. Ai, daí entra a minha pergunta. Exato. Nós vamos emendar com a minha pergunta isso aí. Emenda. Mas qual a idade que é permitida? Então, o que acontece? Por lei, um jovem, uma criança e um adolescente, eles não podem trabalhar se eles tiverem idade inferior a 16 anos. Existem exceções, como, por exemplo, o jovem aprendiz, que pode iniciar a atividade profissional com 14 anos, e o trabalho artístico infantil. Essa era a minha pergunta. Por que uma criança pode ser artista, ser proibido criança trabalhar, se aquilo ali é um trabalho? Então, o que acontece? Não é tão simples assim. Existem certos ramos, no caso é o ramo artístico, tem que ter um cunho educativo para a criança e não pode ferir o desenvolvimento dela. Então, no caso, o bem-estar da criança tem que estar acima de qualquer trabalho. Segundo requisito, os pais ou os responsáveis, eles precisam ingressar com uma ação, com um pedido na justiça e explicando a duração do trabalho, o período e as demais questões fáticas que vão envolver esse trabalho. E não é também todo o trabalho artístico que a criança vai poder trabalhar. Existem algumas limitações, como filmes que envolvam arma, álcool. Em tese, a criança ela não pode participar desse filme, né? No Brasil, porque se tu pega filme de guerra, por exemplo, e tem uma criança, pra mim tinha que ser tudo igual o Chaves, adulto vestido de criança. Resolvi o problema. Porque tem a bebê que participa às vezes, né? Exato. Mas não é uma, é que pra mim assim, né? Até em novela, né? Também. Se não, novela... Novela, teatro, programa de televisão, isso tudo é manifestação de cunho artístico e é permitido, mas também não é uma permissão ampla. O judiciário ele precisa analisar e, importante falar, está em discussão, principalmente hoje em dia, que existem muita na internet, Instagram, TikTok, os influenciadores YouTube, mirins, né? Os influenciadores mirins trouxeram muito essa discussão em relação a quem pode julgar esse tipo de processo. Hoje em dia não é pacificado. Porque se tu pensar assim, os influenciadores mirins, eles estão ali para fazer um trabalho de divulgação e ganhar dinheiro. Ou seja, os pais meio que colocam... fonte de renda. De alguma forma eles estão ganhando alguma coisa, né? Não tem ninguém fiscalizando isso, nem regulando isso, a não ser os próprios pais. Né? Que na maioria das suas vezes, se a criança está fazendo... A criança não fugiu para fazer, né? O pai está influenciando e até incentivando ela a fazer, né? Então, isso... Então, o que acontece? Hoje em dia, essa questão ela ainda não está pacificada. O STF está julgando quem vai julgar esse tipo de questão. Se vai ser a vara da infância e da juventude, que, digamos, é a esfera comum do direito, ou o direito do trabalho, ou a justiça do trabalho, que seria uma outra competência. E isso ainda não está pacificado. Por enquanto, o STF ele deu uma liminar dizendo que é a vara da infância e da juventude que vai julgar esse tipo de questão. E segue assim até uma decisão final. Até, se eu não me engano, o SBT teve algum problema com isso no Bom Dia e Companhia, porque tiveram que tirar as crianças e colocar a filha do Silvio Santos lá, acho que, sei lá,
Silvia, sei lá, uma das Silvia filhas. Bravanel. Uma das filhas dele que tava apresentando. Era meio sem graça, assim, né? Não era a mesma coisa das crianças. Eu lembro da Maísa, da época da Maísa. Da Maísa, do Yudi e da Priscila. Depois teve um outro casal casal não, mas Claro. um menino e uma menina que apresentavam. Mas eu sei que eles tiveram algum problema que teve que ser a filha do Silvio Santos que ia apresentar, né? Mas E eu isso- sei que os pais ou os responsáveis pela criança, pelo menor, eles precisam administrar os bens e, eventualmente, eles prestam contas. Até a questão da curatela, não sei se tu recorda ou como que funciona, porque é um pouco parecido essa questão. Não pode simplesmente dispor da remuneração da criança, porque é dela. Precisa, obviamente, gastar Sim, com tem uma questões... fiscalização em cima, um controle Exato, em cima. a subsistência da criança, mas não é livremente, é porque a gente sabe também, inclusive, que nessas questões de no meio artístico, os salários são bem altos normalmente. Tipo, não dá pros pais pegar o dinheiro e gastar pra eles. Com o que eles quisessem. Dá, mas não é o Não regulamento. seria o correto. Não seria o correto. Não seria o correto. Mas a minha questão que fica é como é que chega isso, né, no judiciário? Porque uma coisa é, tá, por exemplo, tu vai ser contratada pela Globo. Aí tá, ok, tu consegue entrar, como tu disse, no judiciário pra... Pedindo uma liminar. e tudo mais, enfim, porque realmente tu vai ser contratado por uma empresa. Mas não necessariamente nesses casos das Das influencers, influencers mirins e tudo mais, tem esse controle, né? Às vezes, talvez, a empresa não esteja nem no nome da criança, esteja no nome do pai. Porque geralmente, geralmente essas pessoas são, eu acredito a maioria é contratada PJ. A maioria, artista, pessoal da TV, muita gente é contratada como PJ, né? Como que a criança é contratada, será? Se ela pode ter um CNPJ no nome dela? Não seria a criança, seriam os pais. Os pais são responsáveis por administrar o salário da criança. Porque até a criança ser Ah, maior de entendi. idade, Eles precisam são eles ter que esse representam responsável. legalmente a criança. É que na minha... Eles podem prestar contas. É que na minha né? cabeça leiga, né? É meio hipócrita uma criança de 7 anos poder fazer novela e uma criança com 14 não poder fazer um estágio. Né? Pode como menor aprendiz. Mas ou Seria com... estágio oficialmente, mas pode. Na minha cabeça é meio... É que realmente... Exato, eu é entendo, mas estranho, é né? um ramo que foi permitido por lei, que é justamente essa questão artística, da E eu cultura, acho- de incentivar a cultura. Mas assim, eu acho que pra criança, psicologicamente é muito mais prejudicial um trabalho desse, porque uma vez eu entrevistei uma menina que participou do The Voice Kids e o trabalho da mãe dela era esse. Era tipo assim, ó, tá, e se ela não ganha, como vai ficar? Ela vai se sentir uma derrotada? Isso vai influenciar a vida dela? Como é que ela vai se sentir? Entende? É muito pior do que outras coisas que são... Por isso que o bem-estar da criança ele sempre que tem que estar em prevalecer. primeiro lugar. É uma questão, não, muitas vezes, eu acho, de bom senso dos pais nesse quesito. Isso aí, se meu filho não tiver um dom de artista, Aí- daí eu já mudo, daí não deixa atuar. Aí já vai também da boa índole ou da má índole dos Exato. pais também. Exatamente. Mas recentemente, não sei se vocês viram, tem a menina Alice, ela estreou um quadro no Domingão do Hulk, Ah, tá. do Soletrando. Eu vi uns memes, assim, algumas coisas na internet que fizeram, mas não cheguei a assistir, né? Mas ela não mora mais no Brasil, né? Não, na Inglaterra. Mora no... Isso tem diferença? Assim, tipo, ela atua com as leis de lá, será? Ou... Não, porque o programa tá aqui. porque o programa tá aqui, entendi. E ela tem, sei lá, 3 anos, eu acho, por aí, né? Ela é bem pequenininha, né? Acho que um pouco mais. Será? Mas não sei se tem muito mais do que isso. Ela fez até um comercial do que foi? Itaú. Do Itaú, né? Do banco, ano passado, retrasado. Gente, eu tô por fora. É uma menina Da novinha. Ela, Fernanda inclusive, Montenegro. que ela falava assim, respeito. Isso. Respeito. Uma menininha, ela é gaúcha, inclusive, né? Ela é daqui, não sei de que cidade ela é. Eu sei porque tem um amigo meu que é fotógrafo e fotografou a mãe dela grávida e o parto e tudo mais. Ela é bem famosa, a menina, porque ela, desde Inteligentíssima, muito criança. pequenininha, fala muito bem e tal, então acabou sendo contratada, né? Então tá, foi tirada a minha dúvida aí, apesar de eu Mas é possível. apesar de eu Se ela contra- foi contratada, então isso é válido. apesar de eu contrariar ainda. Eu, quando eu era criança, tinha um cantor mirim que era francês, acho que era o Georgie. Vocês não lembram do Georgie? Não lembro. Ah, o Não é da Georgie. nossa época. Não é, eu sou velho, Georgie, era uma viagem. Bom, próxima pergunta, e essa é bem interessante. Quantos estagiários eu posso contratar? Depende
A gente sempre falando no direito, a palavra depende. Ah, normal. Eu já tô habituada com essa palavra. Mas ela depende efetivamente do número de funcionários de cada estabelecimento da empresa. Então, é uma proporção que tem na lei do estágio que a gente precisa observar. Por exemplo, de 1 a 5 empregados, eu posso ter um estagiário. E assim, de forma sucessiva, até chegar a, no máximo, 25 trabalhadores, que daí eu posso ter 20% da minha empresa destinada a estagiários. A partir de 25 funcionários, posso ter 20%. Aí é 20%. E não sei, não lembro a palavra agora, mas o tipo que a empresa se enquadra ali não muda? Tipo, é MEI, eu sei que o MEI pode ter um, por exemplo, né? Mas se for limite, sei lá, isso aí não. Fora o MEI, que só pode um, porque também só pode ter um funcionário, né? O tipo de... É o que está disposto na lei, daí não interessa. Do enquadramento social. Ah, legal. A gente até quer contratar um estagiário quando possível aí. Podemos ter um estagiário, viu, Elias? Inclusive que pode ser um sobrinho. Tu viu que Já botar pra trabalhar. Na verdade, eu queria saber esse negócio da criança. Entendeu? Viu? Pode ficar. E se ele trabalhar cantando? Olha só, contrato ele vem, trabalha cantando, trabalha 8 anos, pode trabalhar aqui, entendeu? Que idiota minha pergunta, né? Essa aqui também é legal, ó. Essa aqui eu até acredito que é uma coisa que, se eu não me engano, mudou recentemente ou uns tempos pra cá, né? E muita gente tem dúvida. Eu acho que isso aqui, faxineira 3 vezes por semana, precisa CLT? Sim. Faxineira 3 vezes por semana, ela não é diarista, no caso, pessoa que vai por dia limpar a residência, e ela é considerada empregada doméstica, e por ser empregada doméstica, ela tem que ter todos os direitos trabalhistas assegurados por lei. E existe um número de vezes por semana que, a partir desse número... A partir de 2 vezes na semana. Se for superior a 3, no caso, 3 vezes... tá. Duas vezes é diarista ainda. É diarista, sim. Tá. Mesmo que a carga horária seja de, sei lá, vem aqui e trabalha 3 horas, 4 horas, não importa. Tá. Aí tem que assinar carteira, fazer o contrato de trabalho regular, e pode existir essa questão de fazer uma jornada parcial, inferior às 44 horas, às 8 horas, como tu mencionou, de acordo com a necessidade da tua residência. Mas, por exemplo, uma pessoa pode ter a carteira assinada em 2 lugares, você ser CLT, tipo, trabalha 3 dias num lugar e segunda, terça e quarta numa empresa, quarta, quinta e sexta em outra, ou em outra casa, como faxineira? Pode. E aí ela pode assinar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Tu pode fazer isso também. E por exemplo, são perguntas aleatórias, né? A pessoa assim, e se ela faz um contrato tipo como se fosse pessoa PJ, assim, eu vou quero ir mais vezes por semana, mas vou como se fosse um prestador de serviço. Daí não pode. É que tem gente que gosta de dar essa voltinha pra ganhar mais, ou alguma coisa do tipo, né? Eu nunca recomendo, porque se a pessoa ela preenche os requisitos da relação de emprego, sim, é um risco muito grande tu assinar para ambos os lados, né? É ruim, né? É ruim para ambos os lados. Então, a chance de, no futuro, tu ter uma ação trabalhista pedindo um reconhecimento de vínculo de emprego, a gente chama até na Justiça do Trabalho essa questão da PJ como pejotização, que é muito comum atualmente. Sim, isso é... Que também tem risco. Exato. Se o empregado ele consegue provar os requisitos, essa pejotização é declarada nula e, por consequência, ele tem todos os direitos trabalhistas assegurados. Então, pode gerar um passivo trabalhista muito grande. Isso aí é bem... É bem comum atualmente. Nesse meio, por exemplo, que a gente tá assim do marketing digital, essas pequenas agências de publicidade, essa galera assim, tem muito isso, né? No Facebook tem de monte, né? Procura alguém para trabalhar contrato PJ, das 8 às 17. Sim. Aí tu, não, pera um pouquinho, daí não é contrato PJ, né? Pode dar um problema. Exato. O que pra ficar bem claro, assim, não é que PJs, contratar uma pessoa PJ seja ilegal. Não é isso. Não, sim. Se a pessoa preencher exatamente os requisitos de uma relação de emprego, quais são esses requisitos? Ter hora de entrada, saída. A Marina ter que vir aqui todo dia trabalhar, ter essa habitualidade de questão de horário,
de frequência E se a semanal, pessoa ter concorda? essa subordinação. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Mesmo que ela assine um contrato dizendo eu concordo em fazer... Não, Não adianta. Porque se pressupõe na justiça do trabalho que no momento que tu tá precisando do teu emprego e durante o vínculo de emprego, tu é parte hipossuficiente da relação, tu é a parte fraca. Então, tudo que o empregador quiser, tu vai aceitar porque tu tá precisando desse valor. Entendi. Então, a justiça do trabalho, ela entende muito essa questão justamente da hipossuficiência do empregado e prevalece na justiça do trabalho a realidade, o que acontecia no dia a dia. Um documento em si, ele pode ser facilmente anulado. Então, a gente chama também esse princípio como princípio da primazia da realidade na justiça do trabalho. O que acontece no dia a dia é o que prevalece. Por isso que Entendi. muitas vezes os contratos Então, na verdade, são anulados. se a pessoa é contratada como PJ, ela tem que ser contratada, tipo, por demanda. Ó, Exato. tu tem isso aqui pra fazer, Exato. faz quando tu quiser, a hora que tu quiser. Exatamente. A Entendi. gente tem até uma amiga nessa situação aí que se ela quisesse, ela poderia também entrar na justiça, enfim, requerendo essa questão de que ela trabalha como PJ, mas na realidade o contrato que ela Ela tem é um funcionário. é como se fosse uma funcionária. E é bem comum, tá cada vez mais. Eu- Sim, é. Mas elas mais estão comum. contratando muito como É cada PJ. vez mais comum. É que tem que analisar cada caso. Mas, por difícil exemplo, antes da falar. pandemia, eu tenho um amigo que trabalha numa emissora de TV, que eu não vou citar o nome, mas é uma emissora grande, e ele me chamou pra mim ser editor de vídeo lá. E era um contrato PJ e tinha horário. Ó, tu tem que cumprir de tal a tal hora. É o risco da empresa. Na verdade, só que daí aconteceu, eu ia pegar, na semana que eu ia começar a trabalhar, entrou a pandemia, né? Daí, ele falou, cara, como era pra editar as reportagens e ele editava o esporte, como não ia ter mais esporte, então não precisava de 2 editores, né? Porque o esporte parou por causa da pandemia, né? Mas era, tipo, tinha horário, assim, era todo dia, de tal a tal hora tinha que estar lá, e era contrato PJ. E era uma emissora grande do Rio Grande do Sul, né? Tá vendo? Os caras, mesmo uma empresa grande, acaba se arriscando em ter um problema como Mas esse, aí né? depende um pouco. Tem uma questão que, dependendo do valor que a pessoa ganha, a gente chama que existe um empregado hipersuficiente. Que no caso seria empregado, precisaria ter a CLT, precisaria estar registrado na carteira de trabalho. Mas se a pessoa ela ganha um valor muito alto, muitas vezes a Justiça do Trabalho entende que também não tem essa questão de uma subordinação, que a pessoa ela não precisaria aceitar porque ela seria imprescindível Entendi. Não pro era tanto emprego. dinheiro assim. É. Não era tanto Então, assim, então né? eu diria que é um risco que as empresas estão Sim. cada vez assumindo mais, né? Sim. Mas, por exemplo, a maioria da galera da TV, repórter, é PJ, assim, né? O repórter, todo mundo, mas óbvio, né? Tu pega um cara, uma pessoa na TV de um alto escalão, ela ganha bastante dinheiro, né? Ela não vai se importar de ser PJ, né? Pra ela até melhor. Pra ela paga menos, claro. E provavelmente não se enquadra nisso aí que Exato. falou, né? Bom, quinta pergunta, e essa é bem importante. Me chamaram para ser testemunha num processo. Sou obrigado a ir? Sim. O que acontece? Num primeiro momento, na Justiça do Trabalho, eu tô falando, não, né? Na Justiça Comum. Não existe uma obrigação legal, porque as partes elas levam as testemunhas independente de uma intimação ou notificação judicial. Mas existe um dever, eu sempre falo, é uma obrigação de colaborar com a justiça. Porque se a testemunha ela não comparece, eu comprovo que eu convidei a testemunha para comparecer à audiência. Ela não apresenta um motivo justificado para não comparecer. Por exemplo, tive um médico, ou surgiu qualquer intercorrência que eu, infelizmente, eu não consegui comparecer no dia. O juiz, nesse caso, ele vai intimar a testemunha, se ele entender que a prova ela é fundamental para a resolução do processo, e ela vai ser conduzida de forma coercitiva, inclusive. Tá, nesse caso aqui da pergunta, tem a ver com empresa, quando ambas as partes. Ambas tanto as partes. o empregado, tá, a não. testemunha... Quanto a empresa precisa Não, mas testemunha. Não, sim, mas eu tô dizendo, a pergunta é isso, tipo, eu e tu trabalhamos, aí eu vou lá pra ser testemunha contra ti, que era minha funcionária também. É isso que é disso que tá tratando a pergunta. Isso. Ah, tá. Depor em A favor da empresa, no caso. Não só a favor da empresa.
empresa, mas Pode em ser, favor do funcionário também. Ah, também. Independente do lado. Ah, Eu tá, acredito entendi. que seja um dever de colaboração com a justiça a testemunha Ah, sempre, quando tá. devidamente convidada, comparecer para prestar o depoimento e sempre dizer a verdade, porque vale lembrar que mentir em juízo é crime. Mas não Então- deve ter o caso também, já deve ter acontecido do chefe querer pressionar a pessoa para ir depor defendendo a empresa, né? Não, comigo não, porque normalmente sou eu que converso com as testemunhas e eu sempre É, deixo bem nunca- claro que se tu não sabe alguma resposta, tu fala, por favor, não sei, não se confunde, não vai inventar uma... Só para falar uma alguma história, coisa, inventa na hora ali. Depois é pior. Eu falo, se tu não sabe, tu não é obrigado a saber. Sim. Fala, não sei, não presenciei, não desconheço essa questão, não tem problema. É importante também deixar claro, nessa questão que tu mencionou agora, que não é toda pessoa que pode ser testemunha. Parentes não podem ser testemunhas de até 3º grau. Amigos íntimos não podem ser testemunha. Inimigos não podem ser testemunha. E também tem a questão de cargos de confiança na Justiça do Trabalho, que eles são muito levantados, se eles podem ou não depor. Porque se entende muitas vezes que dependendo do cargo que tu ocupa dentro da empresa, tu é como se fosse o próprio empregador. E aí, nesse caso, o Entendi. teu depoimento estaria contaminado e não poderia depor. Sim, entendi. Então, Ah. basicamente, assim, de forma bem resumida, esses são os impedimentos que daí a pessoa não estaria obrigada a comparecer. Mas, retirando isso, eu sempre recomendo a comparecer, sim, em juízo. Então, vá lá testemunhar, pessoal. Foi chamado, vai, pelas dúvidas. Na via das dúvidas, É. Agora a gente tem uma pergunta aqui sobre férias. Vacations. O inglês é muito bom. Preciso formalizar férias com documento assinado? Sim, por favor, todos os empregadores que estejam nos escutando, formalizem sempre por meio de documento assinado as férias. É importantíssimo porque se tiver qualquer tipo de problema ou reivindicação, quem tem que provar que a pessoa retirou férias é o empregador. Então, sim, é obrigatório para a empresa registrar e formalizar por meio de um documento assinado as férias. E a férias é a partir de um ano. Tá? Eu não sei se... Eu morei na Argentina, né? 2 anos. Aí eu trabalhei lá 1 ano, né? De carteira assinada. Lá é um pouco diferente, mas é carteira assinada, né? Registrado, digamos assim. E lá, a cada 20 dias que tu trabalha, tu pode tirar um de férias. Então, quando eu queria vir pro Brasil, eu fazia isso, né? Eu juntava... Diferente. E no máximo 20 dias por ano. Só depois de 5 anos da empresa que tu poderia tirar 1 mês. Então, às vezes eu trabalhava uns dias, aí conseguia uma folga, porque eu trabalhava num sábado, aí tirava um dia de férias e um dia de folga. Daí emendava... Nesses 20 dias que tu adquiria, tu poderia juntar e tirar os 20 dias juntos? Como assim? No caso? No caso assim, por exemplo, eu trabalhei 20 dias. Aí tu Eu já posso tirar um de férias. Mas eu posso ir trabalhando... Pode acumular. Sim, né? Tu tira depois tá. de 1 ano se tu quiser, mas tu tem o direito de... trabalhei 40 dias, tenho 2 dias de férias. Vou tirar meus 2 dias de férias. Dá pra fazer isso aí. Não Quando sabia. tu quisesse, assim. Aí, Legal. É diferente. É, mas é interessante. E aqui do lado, né? daí eu usava pra poder vir pro Brasil visitar a família. Daí eu pegava, sei lá, férias na sexta e folga na segunda. Aí eu vinha na sexta e voltava lá na segunda e voltava a trabalhar na terça. Legal. É bom. Diferente. Mas lá tinha as mesmas regras, assim. Depois tinha o 13º, isso e tudo tinha normal, assim, né? Chamava engraçado que o 13º lá, chamava Aguinaldo. Hoje, pessoal, vai sair o Aguinaldo. O Aguinaldo lá é nome de cantor no Brasil. Próxima pergunta também relacionada a férias. E essa, se eu não me engano, até pode, mas tem um limite. Responde pra gente, Laura. É permitido vender férias? Sim. A gente chama no direito do trabalho de abono pecuniário. E aí tu pode vender 1/3 das tuas férias, o que corresponde a 10 dias. E é importante deixar claro que essa é uma decisão do empregado, não da empresa. E a empresa ela não pode impor essa venda, no caso. E também ela não pode se recusar a aceitar a pessoa querendo vender as férias dela. Se a pessoa quiser vender, a empresa... Tem que aceitar. Tem que comprar as férias. É obrigação. Interessante. E é ilegal mais do que isso. Mais do que 10 dias, proibido. É proibido. Proibido. A empresa vai ter que remunerar. Sim, é que é aquilo, né? O velho e bom brasileiro, às vezes... tô precisando de um dinheirinho e vou vender os 30, né? Não pode. Então, viu, gente? Não venda mais. Até porque é o seguinte, né?
É um período de descanso. A férias é importante para isso, para É descansar. importante pra Desconectar um pouco. Não vai desconectar. Também deve ser, juntando, eu não acho que não tem nada a respeito disso aqui, mas juntando com isso também deve ser ilegal ficar chamando o funcionário quando ele tá de férias, né? Pedindo para ele... Sim. O funcionário está de férias, ele não trabalha. É uma licença remunerada, no caso. Sim, ele tá pedindo para ele resolver problema, né? Enquanto tá de férias, né? Então... Isso é importante também, as empresas terem essa gestão interna e informarem os colaboradores, os gestores, de que não podem ficar acionando os funcionários enquanto eles estão no período de férias. Principalmente registrando em WhatsApp, porque hoje em dia é uma grande fonte de prova no direito do trabalho. Assim como a testemunhal, tudo que tu menciona no WhatsApp, muitas vezes acaba indo parar no processo. Sim. Então tem que ter muito cuidado em relação a horários, períodos de férias, tudo isso é evitar, porque obviamente a pessoa está de férias, ela não está trabalhando, conversar com a Mas manter o funcionário informado acerca do que está acontecendo na empresa, isso pode, desde que não... No período de férias? Desde que, tipo, não... Se ele tá, por exemplo, se existe um grupo de WhatsApp com mais pessoas, ok, não precisa tirar a pessoa e botar de volta. Sai do grupo. Não, sai do grupo, depois por exemplo, volta. Se ele recebe e-mails em cópia, essas coisas, por exemplo, de quem tá substituindo ele. Normalmente e-mail é tal. corporativo, então ele não vai ter acesso. Entendi. Sim, é porque ele Então, teria ele perde acesso só no computador da empresa. Exato. Então, ele Geralmente o pessoal deixa programado com resposta automática também exato, e já encaminha para outra pessoa. Normalmente tem a pessoa também que substitui a pessoa durante Sim, o período de férias, claro. então ela normalmente fica responsável por O e-mail responder cai os para essa e-mails. outra pessoa também, né? Tem às vezes essa comunicação interna de transferir os e-mails ou Sim. nessa questão. Não sei se tem aqui também, mas eu vou perguntar porque eu me lembrei da Argentina lá que esse negócio do ponto, né, de bater o ponto, assim, isso é uma obrigação na empresa, assim, toda empresa tem que ter um relógio ponto para controlar, ou se ela não quero. Se o cara chegar atrasado... Depende do número de funcionários. Atualmente são 20 funcionários. Se eu tenho até 20 funcionários, por lei eu não preciso. Não, obrigado. Mas mesmo assim eu sempre recomendo, porque até 20 funcionários eu acredito que já é uma empresa de um certo porte. E para ter uma organização interna e um resguardo para o empregador, é importante ter esse controle, porque hoje em dia um dos maiores pedidos na Justiça do Trabalho são justamente as horas extras. Então, e para as empresas, obviamente, que tem mais de 20 funcionários, é uma obrigação da empresa ter esse controle. Lá nessa empresa que eu trabalhei na Argentina, era uma mega empresa, assim, muito grande, com filiais no mundo inteiro. Lá a empresa era gigante, né? E lá a gente só tinha para entrar assim, mas não, quem passava as horas era o chefe, né? Ele passava as horas pro RH lá para fazer e se tu não foi, ele botou que tu foi, ninguém prova o contrário, assim, né? Então era bem... Hoje em dia grande era ponto, tu diz... Não. Biométrico? Não, a gente tinha só para passar na porta, assim, né? Um crachá, né? Tu não batia ponto? Não. Quem passava uma planilha dos horários era o nosso chefe lá, o gerente da nossa conta ali, era um suporte, a gente fazia suporte, né? Então, por exemplo, se meu horário era 7, eu cheguei às 8, ele botou que eu cheguei às 7 e ninguém me desconta nada, né? Sim. Então ele não tinha essa função de horário, de nada, assim. Até porque muitas vezes, hoje em dia, as empresas, muitas trabalham com banco de horas. Sim. Ou acordo. Lá a gente recebia hora extra, então... Mas sempre foi muito honesto, assim, né? Sempre quem trabalhava mais ganhava mais, assim, sempre... Mas essa questão do ponto não varia também conforme o tipo de contrato de trabalho que o funcionário tem com a empresa? Como assim? Por exemplo, um funcionário obrigatoriamente tem que bater ponto e o outro não necessariamente, dependendo pelo tipo do cargo da pessoa. Do cargo da pessoa. Pessoas que exercem um cargo de gestão, no caso, têm poderes, muitas vezes uma procuração da empresa, tem poderes de demitir, admitir, tem subordinados, no caso são chefes, mas não são efetivamente o diretor-chefe, no caso. Se essas pessoas elas ganharem 40% de gratificação de função a mais no contra-cheque, elas estão dispensadas de bater o ponto. Mas também tem o caso... Mas tem o caso também de quem trabalha como vendedor externo. Vendedor externo, lei não precisa bater ponto. Ele não vai ter como bater o ponto, Mas existe, essa questão ela é muito discutida na justiça, porque hoje em dia com o celular, a justiça ela entende muitas vezes que tu tem já como ter esse controle de onde a pessoa está. Então, por lei, oficialmente, a pessoa não precisa bater o vendedor externo, mas
tu tiver formas de ter esse controle... Sim, algum sistema, alguma coisa. Aí a pessoa precisa O cara acorda de manhã, no horário de bater o ponto, dá um ok ali e dorme de novo, mais uma horinha. Igual o home office também. Então, sim. hoje em dia é tudo por aplicativo. Muitas vezes as Sim. empresas elas implementam um sistema de tu pode acessar de tal horário a tal horário Sim. em casa. Mas Também tem que pra estar ver logado em algum sistema da Exato. empresa ali pra saber que tu Exato, tá... tu tá trabalhando. Sim. Eu ia fazer uma outra pergunta aqui a respeito disso, mas me fugiu aqui. De repente eu volte aqui. Essa aqui é curiosa também, essa aqui eu tenho curiosidade de saber. Funcionário recebe por fora... Essa palavra por fora já me soa meio estranho, né? Só de falar que é por fora já parece uma mutreta, mas recebe por fora há 3 anos sem CLT. Como demitir? Ou seja, o cara paga por fora... Como se fosse um autônomo. Ele paga por fora, já está fazendo, eu acredito, uma coisa que não é muito correta, né? Ele já está te dando Não, um por então, por a minha resposta é o velho bom depende. Depende se a pessoa ela preenche os requisitos da relação de emprego ou não. Se ela preencher, que no caso é a pessoalidade, tem que ser uma pessoa física e ela não pode ser substituída por outra. Subordinação, ela tem um chefe, ela precisa cumprir ordens. Habitualidade é a frequência que ela comparece na empresa e a carga de horário dela também. E não eventualidade, onerosidade, no caso, ela recebe uma contraprestação, um salário, uma remuneração. Se ela preenche todos esses requisitos, ela precisa ter a carteira registrada e o vínculo de emprego reconhecido. Nesse caso, como a pessoa ficou 3 anos sem CLT, eu recomendaria fazer um acordo extrajudicial e pedir a homologação da justiça. É que eu acho que eu entendi errado a pergunta. Tá, Ou aqui. eu posso também... É que no caso aqui ele está falando de alguém que trabalhou sem CLT, né? Eu tô achando que é alguém que é CLT, que ganha, sei lá, R$2.000, mas a pessoa fala, eu te dou mais 1.000 por fora para não pagar. Eu achei que era isso que ele estava... Isso também é inválido, né? Sim, não, isso Mas também. pode ser nesse sentido também. Porque daí na hora de demitir, tu considera quanto? O valor que está na carteira assinada ou porque provavelmente o funcionário vai querer receber os seus direitos com... fazer a rescisão, tu tem que fazer com base no que está na carteira, porque inclusive... Sim, mas tu concorda que o funcionário, né, você vai querer... mas eu por fora ganhava um pouquinho mais, eu quero o direito disso também. E daí problema. Sim, daí o funcionário vai entrar na justiça. Sim, que eu tinha entendido que era nesse caso, não, né? mas é sem CLT desde o início. Tá. Não sei, depende. Não sei. Na minha cabeça, quando falou... Depende de quem perguntou qual foi o objetivo de quem. Bom, já respondemos nos 2 casos, né? Acho que já a gente... Nos dois casos, principalmente essa questão de pagamento por fora, eu nunca recomendo, porque quem paga mal, paga em dobro. Então, tem que cuidar, porque se for acionado de seu trabalho, nesse caso, de pagamento por fora, importante lembrar que quem tem que provar que recebia esses pagamentos é o empregado. O empregador ele vai ter que pagar tudo de novo, e ainda com juros, correção, eventuais multas. Sim, tem uma outra coisa, né, que tem a ver com demissão, que eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, que é aquele velho caso do acordo, né? Não, faz assim então, eu te demito para te ganhar o teu seguro-desemprego, mas a multa de 40% tu me devolve. Muita gente... Aqui em Cachoeirinha, pelo menos, isso é bem comum, assim, né? Tipo assim, eu conhecia muita gente assim... tô trabalhando, tô sem grana, né? Tô mal, tô quebrado. Fazia o que com o chefe? Faz a gente me demite para mim ganhar o seguro-desemprego. Eu te devolvo a multa, mas continuo trabalhando. Sem carteira assinada até acabar o meu... Isso eu acho que surgiu até um questionamento nesse sentido. E até é que vai emendar um pouco com a nossa última pergunta aqui. Eu posso emendar as duas aqui? Pode. Porque vai dizer, né, se o empregado pode ser demitido e recontratado. Nesse caso, por exemplo, desse caso que eu já vi algumas vezes, né? Sou teu funcionário, tô sem dinheiro, me demite para me pegar meus direitos, te devolvo a multa. Aí eu vou ficar recebendo o salário sem carteira assinada, mais o seguro-desemprego. Quando acabar o seguro-desemprego, tu me recontrata. Então, já emenda um pouco a última pergunta, então já emendei as 2 coisas, né? O que acontece? Essa questão, existe um princípio que a gente chama no seu trabalho, que é da unicidade contratual, que é justamente essa questão de demitir e readmitir o funcionário. Por lei, não é proibido, tu pode readmitir o funcionário, claro, mas algumas questões elas precisam ser pensadas para que a Justiça do Trabalho ela não invalide, não entenda que houve uma fraude nessa rescisão, justamente nesse prazo muito curto, nesse período muito
próximo, digamos assim, da demissão e da readmissão para conseguir esses benefícios, que eu vejo, já aconteceu também em situações de prestar consultoria nesse caso. Aí o que acontece? Existem 2 tipos de prazos que a gente precisa cuidar. Nos contratos de prazo determinado, a gente tem que esperar pelo menos uns 6 meses para conseguir readmitir. Os contratos de prazo indeterminado, que são a grande maioria no seu trabalho, existiu uma portaria desde do Covid, da época do Covid, foi editada uma portaria estipulando um prazo de pelo menos 90 dias que as empresas elas precisam observar para conseguir readmitir esses funcionários. Mas tudo isso que eu falei não adianta absolutamente nada se a pessoa continuar trabalhando. Então, assim, ela precisa parar de trabalhar. Se eu demitir e a pessoa continua trabalhando, é fraude, é nulo. Sim, claro. E se ela acionar a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai entender que houve uma continuidade dessa relação de trabalho e vai condenar a empresa a pagar esses salários e muitas vezes até os benefícios daqui a pouco, né, vai ser acionada a Previdência, porque se for caracterizada uma fraude, pode eventualmente até, inclusive, ser caracterizado um crime contra a Previdência Social. Sim, porque então, é que nem quando a pessoa... Não é brincadeira, né? Outro caso que acontece muito é a pessoa ter algum problema de saúde, alguma coisa, ficar lá no INSS encostado, né, como se diz, tá encostado, e arrumar um bico para fazer, né? Mas eu briguei com um parente, né? Cara, mas tu não tá encostado... Depende do motivo. Mas tu não tá encostado porque tá doente? Doente, eu concordo. Incapacitado. Tá incapacitado de trabalhar no teu trabalho que assina a tua carteira. Então tu tá recebendo pelo INSS, não pode trabalhar. Como é que tu me arrumou um outro trabalho? Então quer dizer que tu arrumou um outro trabalho. Mas é que o salário, o que vem do INSS é muito pouco. Volta a trabalhar, se tu tá podendo trabalhar, por que tu não vai trabalhar? Sim. Porque quer continuar ganhando. Porque continuar ganhando em dobro, mas é uma fraude, né? Tá errado, né? Sim, mas existem também questões, por exemplo, que as pessoas pegam um atestado médico. E aí a empresa vê no Instagram, no Facebook, que a pessoa tá na numa praia. festa, tá na praia. Dependendo do tipo de exposição da pessoa, isso inclusive pode caracterizar uma justa causa. Sim. Então... Eu já tive um caso de um parente aí que foi... Tipo assim, pegou um atestadinho e foi visto na praia, né? E aí o diretor... Não, o cara falou, tá, meu Deus, tu é um bom funcionário aí, dessa vez vamos deixar passar, deu uma mas... boa advertência. Não era numa época assim não tinha muito internet ainda, então só te viram lá, né? Pô, te viram na praia lá, né? E te deduraram aí e tal, né? Então ficou meio... Só cuida aí na próxima, então dessa vez a gente vai deixar passar, né? Mas deve ser muito comum, né? Que nem o Neymar, esses caras que digo, né? Sempre no carnaval o Neymar se machuca e tem que vir pro Brasil. É engraçado, sempre ele se machuca no carnaval. É um negócio impressionante, né? Bom, última pergunta então. Quando que é necessário cumprir aviso prévio? O aviso prévio, ali, é uma obrigação legal, sempre em casos de rescisão contratual. No caso de dispensa sem justa causa e quando o empregado ele pede demissão. Nem sempre a pessoa ela vai precisar cumprir o aviso prévio. Por exemplo, justa causa, a pessoa ela perde esse direito. E existem questões, por exemplo, se o empregado ele pediu demissão e ele conseguiu um novo emprego durante esse período de 30 dias, que é o período mínimo, né, do aviso prévio, ele pode ser dispensado desse cumprimento. É importante dizer que o empregado ele não pode renunciar ao aviso prévio, somente nesse caso, que é a exceção de conseguir um emprego novo. Senão, se ele, por exemplo, ele não quiser trabalhar, ele pode sofrer esse desconto desse período, de um mês, mais ou menos. E a empresa, se ela quiser indenizar o aviso prévio, ela vai precisar pagar. Então, basicamente, são essas questões. E se o empregado ele for trabalhar, ele optar por trabalhar, ele pode escolher tanto reduzir a carga de horário em 2 horas, ou escolher faltar 7 dias ao final. Então, é uma opção que o empregado escolhe, se ele quer reduzir essa carga horária ou faltar 7 dias ao trabalho, justamente com a finalidade dessa questão para o empregado conseguir frequentar entrevistas, tentar se realocar no mercado de trabalho. Então, mas, bom, não sei, né?
muito tempo que eu não trabalho CLT, então a última vez foi quando eu morei na Argentina em 2011, né? Faz tempo. Mais de 10 anos. Faz Bastante. tempo. Mas geralmente a pessoa a maioria pede para sair muito porque conseguiu uma outra coisa, assim, né? Já fez Aí, uma nesse entrevista. Caso, não tem problema, ela pode pedir essa dispensa. Pedir essa dispensa para poder. É uma súmula que existe hoje em dia no TST. Tem uma outra coisa engraçada na Argentina, não sei como é agora, quando eu morei lá, tu não precisa. Eu quando fui sair da empresa, o que tu faz? Tu vai no correio, vai nos correios e manda um telegrama de demissão. E deu, tá desligada a empresa. Eu só avisei, porque quando eu entrei na empresa, eu entrei dizendo que ia sair. Eu falei, vou ficar 1 ano. Era uma empresa grande? Era uma empresa muito grande. Sim, é uma multinacional. É uma empresa que desenvolve softwares, né? Então a gente fazia nós éramos o único setor de call center, de suporte. Nós fazíamos suporte. Eles desenvolviam todos os softwares que gerenciam a GM, a General Motors do Brasil, tanto a fábrica, o banco, as revendas, entre outras muitas empresas de telefonia, mas eu trabalhava como suporte da GM pro Brasil, né? Então, numa empresa, os programadores estavam na Índia, eles tinham sede no Brasil, uma empresa grande. Legal. E eu só avisei meu chefe, tô saindo, beleza. Só tem que ir no correio e manda um telegrama para a empresa que tu tá saindo, deu. Telegrama legal do Gugu. Você mandava lá, daí o correio já tem o modelo, né? Tu só coloca os dados da empresa ali, não me lembro como é que era o CNP, não era CNPJ, né? Mas os dados da empresa ali, dizendo estou me desligando da empresa, o correio manda para a empresa e tu recebe teus direitos. Direitinho, assim. Na verdade, eu recebi quando eu voltei, né? Eu recebi todos a indenização, todos os... Pagaram. Claro, eu pedi para sair, então eu não fui demitido, né? Então eu não recebi o seguro-desemprego, essa coisa toda, mas o que era direito eu recebi, assim, o fundo de garantia, não sei... Eles têm lá também. Eu não sei exatamente... Na época não deu muito, assim, eu recebi, sei lá, uns 4 mil reais, assim. Eu ganhava... Pra época eu ganhava bem lá, assim, eu ganhava... Era, sei lá, na época dava uns 3 ou 4 salários mínimos do Brasil, né? Eu ganhava lá. Porque como eu atendia em português, eu atendia como bilíngue, né? Então eu ganhava mais do que um argentino normalmente ganhava. Eu ganhava relativamente bem, assim. E aí eu já estava no Brasil, daí minha conta era do Citibank lá, e aí eu só fui aqui no Citibank. Você não chegou a pegar nenhuma crise lá, um período de crise? Na verdade, quando eu morei lá era muito bom. Era uma maravilha. Por quê? Porque o governo subsidiava quase tudo lá. Aí eu fui embora em 2011, no finalzinho, dezembro. Em 2012, o governo cortou quase todo o subsídio, né? Então, por exemplo, tanto que a empresa não pagava o transporte. Tu ganhava o dinheiro, teu salário ali, né? E era... Custeado por ti mesmo. Eu que tinha que pagar a alimentação porque o salário... Só que, assim, era tão pouco o que eu gastava de ônibus que nem fazia diferença no meu salário, né? Então a empresa não tinha essa coisa de pagar desconto, nada, nesse aspecto, né? E só que, por exemplo, o metrô lá, custava 1,10 para andar de metrô. Cruzava toda a cidade por 1,10 peso. Quando o governo cortou o subsídio, de 1,10 no outro dia foi para 3,50. O ônibus, por exemplo, eu pagava um peso para ir trabalhar por dia, assim. Era muito barato, né? E aí também, por quê? Porque o governo pagava a gasolina do combustível dos ônibus, né? Quando o governo, não vamos pagar mais. Daí subiu tudo, assim, né? Daí mudou, mas foi depois que eu já tinha ido embora, né? Que bom. A inflação lá agora tá horrível, assim, né? Tá horrível. Imagina, eu ganhava na época, quando eu trabalhei lá, o real, R$1 tu comprava 2 pesos, né? Agora com R$1 tu compra uns 50 ou 60 pesos, né? Nossa. Imagina, a maior nota era de 100, agora eles têm nota de 1.000, né? Hoje... não, tá muito desvalorizado lá. Na semana que entrou a pandemia, assim, na semana que antecedeu, eu recebi na minha casa uns amigos que eu tive lá, 10 anos depois, né? Eles tiveram ali 2020 na minha casa. E ele falou assim, não, a gente tá trabalhando de dia para comer de noite. É isso aí. Assim, né? Lá tudo é em dólar. Então, assim, ele trabalhava... Não é brincadeira, então. Ele trabalhava isso há 10 anos atrás, né? Que tava começando a ficar ruim, né? Não, na verdade, há 3 anos atrás, né? Há 10 anos foi quando eu saí de lá, já estava começando a ficar ruim. Agora, ele falou assim, antes 100 pesos tu comia na semana inteira. Agora tu come um Big Mac. Ele falou assim, realmente
tá muito ruim, assim, né? Muito ruim. E isso que, assim, o pai dele era um cara bem de vida, era um advogado, trabalhava pro governo, então o pai dele era um cara bem de vida, assim, né? E ele era corretor de imóveis lá tem outro nome, tem que ter uma faculdade para trabalhar, né? Só que lá tudo é em dólar, os imóveis, tudo é em dólar. Os imóveis É tudo em dólar. Então, assim, ele falou, não existe mercado imobiliário mais, né? Porque ninguém compra. Ele falou, não tem, fechou, ninguém mais vende um imóvel lá. Acabou. Então eu falei para ele assim, aqui no Brasil tu compra uma casa por pequena, mas tu compra uma casa por 150 mil reais, por exemplo, uma casa pequena para te morar, tu compra. 150 mil reais dá, quantos? 50 mil dólares? Ele falou... Não dá menos. Não, dá 30 mil dólares. Vamos. Ele falou que com 30 mil dólares lá, ele falou assim, não, vou vir morar aqui no Brasil, que 30 mil dólares é dado uma casa lá, não existe casa de 30 mil dólares na Argentina. Então, realmente... E eu morei na época lá também, quando eu morei lá, a gente morava eu morei com 2 venezuelanos, né? E naquela época já era ruim para os venezuelanos, né? O governo já controlava... por exemplo, olha o que o cara tinha que fazer para conseguir dinheiro. Ele tinha que postar um produto do Mercado Livre, a mãe dele da Venezuela comprava aquele produto dele, que era fictício, e ele tinha que esperar 30 dias o dinheiro do Mercado Livre cair na conta para ele poder sacar o dinheiro do Mercado Livre. Era o único jeito dele transitar mais do que 100 dólares por mês. Então, realmente tá difícil as coisas lá, né? Tá difícil. E agora não sei, mas os direitos trabalhistas eram bem parecidos, assim, né? Fora essa questão das férias, assim, que eram no máximo 20 dias até 5 anos de trabalho. O Aguinaldo, né? Tinha que receber o Aguinaldo. O Aguinaldo era muito bom, né? Eu só receber o Aguinaldo. O contra-cheque chamavam de olerite. Aqui também chama, né? Mas não, não é. É que olerite aqui parece palavra de velho, né? É um olerite. E era isso aí, mas era muito bom, assim, né? Agora tá mais difícil as coisas, né? Sim. E é isso, encerramos nossas muitas perguntas. Obrigada. É um prazer te receber aí, obrigado foi muito esclarecedor mesmo. Eu acredito que a galera que vê aí... Eu senti um pouco de falta de perguntas com relação à licença maternidade e tudo mais, mas a gente não teve na caixinha de perguntas. Não teve nada a respeito Não. Verdade, ficou mais, né, do trabalhista mesmo. No trabalhista mesmo, né? Então, enfim. Isso lá na Argentina, eu não me lembro como é que era também essa questão aí da... Sim, tu não era mulher? Mas eu trabalhava... Pai, como é que funcionava a licença paternidade? Mas eu virei pai há 10 meses. Aqui eu não sei também como é que era lá. Sei que eu trabalhava... Aí deu intriga, nós éramos... O chefe, né, não era um homem, né, era um argentino. Aí tinha o outro, eram 2 homens na equipe, né? Eu e o outro, a gente teve vários, assim, teve uns 3 ou 4 e 3 mulheres, né? Aí, um dia elas brigaram entre elas lá, a equipe se rachou, assim, ficou um climão. Só que aqui brigou, fui eu que arrumei emprego pra ela, né? Aí ficou meio ruim, assim, né? Tu que arrumou... tu indicou, como é que tu me indica... mas acontece, indiquei. Mas sabe por que eu indiquei? Porque lá era assim, se tu indicar alguém, tu tinha uma bonificação de 1.000 pesos. Se a pessoa ficasse 3 mil, porque era muito difícil conseguir brasileiro para trabalhar. Então, se tu conseguisse alguém, aí eu consegui emprego para ela e pro namorado dela, que era argentino. Os 2 eu consegui na mesma época. E aí o seguinte, beleza, vou ganhar 2.000 se eles ficar 3 meses, né? Quando fechou os 3 meses, mas a gente se enganou, na verdade, 1.000 pesos é só para quem é diretor. Tu ganhou um teclado de computador. Não acredito que eu arrumei problema na empresa, nem fui buscar, até ficou lá. Aqui eu quero um teclado de computador, achei que ia ganhar 2.000, ganhei um tecladinho de computador, droga de premiação, né? Nem quis, larguei. Aí no fim, até esse dia eu encontrei ela, voltou de lá, acabou com... Ela tinha um namorado lá e voltou, né? Sei que aí deu confusão, nossa equipe, eles nunca mais conversaram, ficaram 6 meses, até eu sair assim, não tava se conversando. Sim. Deu Climão um climão. Sempre dá. Rachou o grupo. Nas empresas, né? Rachou o grupo. É normal acontecer. Sempre tem os conflitos, né? Achou, começaram a fazer uma fofoca e porque o fulano chega atrasado e aí chega a tal hora e ninguém diz nada, mas o outro, só porque eu cheguei atrasado um dia falaram de mim, essas coisas assim, né? É que rola muito na questão do trabalho, quando se trata de empresas, rola a questão da competitividade, de... Querer se destacar mais. Exato. E enfim... Um um fala mal do outro, um fala
sabe? Realmente, falta colaboração. Falta assim. empatia, falta todas essas palavras que estão na moda, mas que é eu verdade, acho que né? um pouco também vai muito da gestão. Acho que a gestão ela tem que tentar fazer essa transparência, essa ética e passar essa informação para os trabalhadores, enfim, Vai muito da cultura, né, da empresa, né? Passar a cultura da empresa, né? É, Eu vejo o nosso chefe... empresas não têm, não disseminam É, essa o cultura. chefe lá, o que era o responsável, ele era meio ausente, assim, sabe? Então, assim, Começa a gerar ele chegava em conflito. qualquer hora, assim, ia embora mais cedo. A equipe funcionava bem, assim, né? Não tinha problema de trabalho, todo mundo era... Então, fica... Tá bom, aí brigaram, fica brigado. Atendendo, não deixando cair as ligações, atendendo e resolvendo o problema dos clientes, tá tudo certo, né? Mês que vem, Especial Dia dos Pais. agosto, especial Dia dos Pais aí, né? Nós vamos descobrir os direitos dos pais. Licença paternidade. Aham, licença paternidade. Licença paternidade e É. tudo Não, mais. mas Quem será vai o ser- nosso... Vai ser bem legal. Já o tem o próximo. convidado, hein? Sim, já tem uma convidada. Vai ser eu e ela daí respondendo. Ah, né? tá. Aí volta, né, pra minha, Volta pra tua área área. de atuação. Mas eu pensei numa pessoa que, assim, como eu, teve uma boa relação, assim, com o pai e tudo mais, pra gente também trazer esse lado, assim, que hoje eu acho que muito os pais, eles são mal vistos perante a sociedade, né? Enquanto que a mãe é, digamos, a super-heroína, o pai às vezes fica um pouco deslocado, assim, dessa relação. Então a gente quer Sim. trazer um pouco desse lado, que os pais também são bons. Com Então- certeza. Então tá, show de bola, gente. Muito obrigado aí pra quem nos acompanhou. E é isso aí. Até o próximo mês aí, com mais dúvidas aí, nosso Pergunte ao Profissional. Tchau, tchau. Um abraço a todos.